Você já gastou dinheiro em consultoria, curso, ferramenta e mesmo assim nada mudou na sua empresa? Essa frustração de muitos empresários, né? O investimento que foi feito, mas o resultado não aparece. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Papo de EDM, né? Episódio de número 25, onde a gente vai falar sobre contratação de consultorias, treinamentos, cursos, ferramentas, etc. Para você aumentar o lucro da sua empresa, para você crescer o seu negócio, para você ter liberdade e mesmo assim não sair do lugar. Exatamente. Como de costume, eu estou com o Vinícius Almeida, nosso CS, nosso Customer Success, trazendo para o português sucesso do nosso cliente. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Marcos? Boa tarde. Como é que estão as coisas? Tudo certo. Maravilha. Maravilha. Bom, esse tema é um tema um tanto quanto polêmico hoje, né? Porque a gente vai falar, obviamente, de diversas situações e casos e coisas muito comuns. Porque a gente vê isso muito comumente. Por exemplo, nós estamos na internet, né? E muito comumente nós vemos na internet muita gente vendendo soluções. Então, você quer solucionar um problema de vendas, aí tem uma empresa de software que fala que o software dela vai resolver o problema de vendas da sua empresa. Você está com um problema de gestão financeira, é uma empresa de software fala que o RP dela vai ajudar você a resolver o seu problema de gestão financeira. Aí vem um guru que, sei lá, por algum motivo, ele se intitula, né, consultor, especialista de gestão e vai transformar os seus resultados. E a gente sabe que para isso precisa de método, precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisam de diplomas, precisa, né, de validação de fato do mercado e passar pelo crivo, inclusive como é o nosso caso, né, o meu caso, por exemplo, de passar pelo crivo, pelo Conselho Regional de Administração, Conselho Federal de Administração. Então, é um tema que vai ser bastante polêmico e eu estou muito ansioso para falar sobre isso hoje. Exatamente. Acho que além de polêmico, né, a gente pode dizer que ele é controverso. Como assim eu contrato uma solução que não soluciona o problema? Né? A gente vai entender... Dá um trocadilho, né? Exatamente. A gente vai entender por que isso acontece. Sim. Por que isso é comum, né? Porque Sim. tem aquela história de que eu comprei um curso, eu investi em uma ferramenta Sim. e agora os meus problemas estão resolvidos. Só que aí essa mesma pessoa que comprou, fez o investimento, volta depois e diz, cara, não resolveu, não funcionou. Isso aí pra mim não funciona. Não é bem assim, né? Na não minha é bem empresa assim. não Isso funciona. aí não dá certo, não. A gente vai entender esse No fluxo, meu né? segmento não dá certo, na minha empresa não funciona, já tentei de tudo. A gente conhece todas, né, essas objeções. Exato. Bom, uma questão aí que eu acho que... O que eu posso dizer? A verdade é que quem está no mercado para jogar o jogo de fato e tem gabarito para tal, tem especialização, tem embasamento, né, ele se perpetua. Porque assim, eu vou ser muito sincero, é muito fácil hoje você ir no ChatGPT e falar, monta para mim uma consultoria tal para resolver tal problema de um cliente e me transforme num especialista. O ChatGPT vai te entregar tudo. Mas quem passou 4 anos de faculdade, depois ali pós-graduação, 2, 3 anos de pós-graduação, depois foi lá, tem o crivo do Conselho Regional, né? Ou seja, quem de fato é profissional é outra história. Então, o tempo ele faz questão de mostrar a verdade. Então, muitas vezes as pessoas elas também estão aí nessa, né? Já contratei um monte de coisa, porque tem muita promessa bonita na internet, de fato, mas muitas vezes pouca entrega, pouca dedicação e os resultados de fato não vêm. Exatamente, né? A gente vai entender por que esses resultados não vêm a partir de agora. Né? Os erros que as pessoas cometem, né? Exatamente. Os caminhos que levam elas a Exatamente. encontrar a solução, mas não encontrar a solução para o problema. Elas encontram a solução, mas não solucionam o problema. É uma solução que não gera solução. Exatamente, né? Exatamente. O que falta, né? Exatamente, uma solução que não soluciona. E pra gente entender, né, nada melhor do que começar pelo início, eu queria te perguntar por que investir, por exemplo, em soluções externas, isoladas, de forma isolada, que eu acho que isso é importante, inclusive você destacar o que é investir em soluções isoladas, não garante, por exemplo, os resultados.
Vamos lá. O que seria uma solução isolada? O que é uma solução isolada? Pensa no seguinte. Imagina que você tem um determinado problema na sua empresa. Sei lá, você tem um problema de fluxo de caixa. Sim. Né? E a gente sabe, né, quem acompanha a gente, conhece a gente e tá por dentro do que a gente faz, principalmente quem é aluno do administrador de resultado, Sim. sabe que existe uma ferramenta chamada AR Problem Solving, né? Que é solução de problemas. Uhum. E dentro dessa ferramenta a gente investiga causas primárias e raízes de determinados problemas. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, um problema de fluxo de caixa nunca é um problema de fluxo de caixa. Deu para entender? Sim. Tá, Como assim? mas quem está assistindo aqui talvez não tenha Exato. entendido. Como assim um problema de fluxo de caixa não é um problema de fluxo de caixa? O que eu quero dizer? Às vezes o problema de fluxo de caixa não é o problema, é o efeito do problema. Então, o que ela faz? De maneira muito superficial, isolada, ela começa a procurar na internet. Como melhorar o fluxo de caixa da minha empresa? Como tornar o fluxo de caixa da minha empresa positivo? E eu acho, sinceramente, que a pessoa não vai ter esse conhecimento técnico de usar o termo fluxo de caixa. Sim. Ela vai pesquisar, por exemplo, como fazer o dinheiro sobrar na minha empresa. Ela vai pesquisando até encontrar essa palavra-chave, fluxo de caixa. Como pagar os meus boletos sem atrasar nenhum. É isso que ela vai pesquisar. Sim. Tá? E aí, no meio desses anúncios, no meio dessa bagunça toda, vem alguém lá falando, você tá cansado de tentar pagar boleto e não sobrar dinheiro no caixa da sua empresa? Tome aqui o meu curso, pá. E aí essa pessoa vai comprar. O curso vai ensinar a metodologia ali, mas será que o problema de fato é fluxo de caixa? Será que o problema não está enraizado em outra coisa? Então, aí é que está o ponto. Então, muitas vezes, investir em soluções externas de maneira isolada é você tentar tratar algo que não é de fato o problema. Eu vou dar um exemplo. Dor de cabeça. Sim. 99,9% das vezes que uma pessoa sente dor de cabeça não é problema de dor de cabeça. É algum outro local do seu corpo que tem alguma inflamação, alguma disfunção, algum problema, e isso através de neurônios, através enfim, da conexão do seu corpo, né? Eu não sou nenhum perito, mas eu já vi sobre isso, já li sobre isso, sobre essa relação da dor de cabeça com a parte do corpo. Quando você tem, por exemplo, sei lá, uma dor no rim, nas costas, Sim. muitas vezes aquilo ali aponta na tua cabeça, ela vai doer na cabeça. Ou seja, a dor de cabeça não é uma dor de cabeça, é uma dor na coluna, uma dor no rim, uma dor no estômago, que dói na cabeça. A dor de cabeça é um alerta. É o efeito do problema. Uhum. Então, muitas vezes, o fluxo de caixa não é o problema, é o efeito do problema. E aí, quando você trata isso de maneira isolada, sem investigar as causas profundas, vamos dizer assim, quando você não vai profundamente ao problema, você não descobre, de fato, aquilo que causa o problema. E aí você está tratando algo que é superficial. Entendeu? Então, você não vai conseguir, de fato, resolver. Uhum. Entendi. A gente tem os sinais, mas não é realmente aquilo que está apontando é o que de fato a gente tem de problema, né? Eu queria te perguntar o que falta, por exemplo, para que um curso ou uma consultoria realmente faça diferença na vida das pessoas. Qual que é o ponto para que apenas comprar e obter resultados tenha esse elo de ligação? Cara, e essa é uma pergunta extrema, assim, absurdamente difícil. E eu vou te dizer por quê. Porque quando você fala assim, o que falta para um curso ou uma consultoria realmente fazer diferença, em muitas, obviamente falta metodologia, falta conhecimento, falta prática. Porque consultoria, geralmente o consultor ele é muito técnico. Então, eu, por exemplo, e aí o primeiro episódio agora que eu posso falar que estou de volta à Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, do qual eu tive muito orgulho de fazer parte por um período, me afastei e estou de volta agora, muito feliz por isso, né? E
Inclusive, mandar um abraço para os meus colegas consultores lá da BCO, ao presidente Thiago Lohner também, um cara fantástico, sensacional, do qual a gente bateu um papo bem bacana essa semana. E o seguinte, o consultor ele é muito técnico. Então, muitas vezes você está trazendo conhecimento para um cliente potencial que ele não tem esse conhecimento. E nós não estamos mais na era onde o consultor ele é o detentor de conhecimento. Claro, o consultor ele detém um conhecimento técnico vasto, principalmente quando o trabalho é feito da maneira que nós fazemos aqui. Eu posso falar por mim, que sou consultor, sou administrador de empresas, sou especialista em gestão estratégica, em marketing, projetos, e desenvolvi um método de gestão do qual eu entendi as necessidades, os desejos do meu cliente, os problemas dele, e trouxe a solução de uma maneira, obviamente, que ele vai entender. Tanto que a gente tem uma aula, né, e eu gravei um Gestão na Prática sobre isso, que são os 3 passos de bebê. É o nome da aula, os 3 passos de bebê, para você acabar com o mito do faturamento alto e aumentar em até mais de 30% o lucro da sua empresa. Sim. Então, eu estou falando de 3 passos. O que é o passo de um bebê? É um negócio assim que você está engatinhando. Exatamente. São coisas simples. E muitas vezes, o que faz a diferença na vida do empresário é isso. É você não falar grego com ele. Porque eu gosto muito da área jurídica, porque alguns advogados falam assim, tem advogado que conversa juridiquês com o cliente não vai entender. Uhum. Você entendeu? Então, assim, da mesma maneira que um consultor de gestão, um profissional da área de negócios, como é a nossa área, eu não posso chegar para o meu cliente e falar valuation, benchmark, análise SWOT. Não! Na apresentação desse episódio eu te chamei de Customer Success. Sim. Que é bonito, é em inglês, é diferente, mas, pô, o cliente vai olhar assim e falar, que porra é essa? A gente sabe do que se trata, mas ele não. Que merda é isso, entendeu? O cliente vai perguntar isso. E aí eu fui lá, fiz questão de dizer. Ou o nosso sucesso do cliente, que Exatamente. É de fato a tradução. Né? E mesmo assim, ainda falar sucesso do cliente, algumas pessoas não vão saber o que é. Porque ainda não é tão claro, é um termo específico. Sim. Né? Então, essa questão do que faz ou do que não faz sucesso está muito ligado ao nível de facilidade que você tem para que o cliente, ou seja, o seu cliente ali, o empresário, consiga compreender aquilo que você quer transmitir para ele. Uhum. Entendeu? Então, acho que o que falta realmente é uma capacidade Sim. de facilitação para o empresário, do entendimento para o empresário. Só isso. Pronto, perfeito. Você falou sobre facilitação de entendimento, né? Uhum. Para quem você quer comunicar, uhum. o teu público de objetivo. Sim. Perfeito. Maravilhoso isso. Por quê? Porque você traz a visão de como as pessoas que entregam algo têm que se comportar para ter sucesso, Sim. né? Na metodologia. Eu queria te perguntar, por exemplo, primeiro, você se considera essa pessoa clara, de comunicação fácil? Eu tento o máximo possível. Eu tento ao máximo. Mas, vamos lá. Eu como sou professor, eu como professor de administração, né? Inclusive você foi meu aluno na faculdade, você me conhece. Vários semestres. Vários semestres, né? Inclusive, gente, o Vini acabou de se formar. O Vini, eu fui padrinho da turma do Vini, né? Exato. Inclusive foi um prazer enorme de estar lá. Foi muito massa. Mas o que acontece? Por exemplo, quando eu estou na aula, estou dando aula, todo mundo ali, geralmente a disciplina é um conhecimento que o aluno não tem. Sim. Então, por exemplo, ontem eu estava falando sobre administração estratégica e trouxe vários termos, várias informações, dos quais mesmo os meus alunos alguns alunos de 6º, 7º semestre, por aí vai. Está sendo apresentado aqui para ele agora. Quase formando já, mas ainda são termos que eles não sabem. Então, o que eu faço? Eu faço todo um processo de apresentação, de elucidação, né, de explicação daquilo para que esse termo seja familiarizado. Então, por exemplo, uma das minhas missões, inclusive com os nossos clientes, os nossos alunos,
é justamente fazer com que eles aprendam, eles se tornem profissionais da gestão da empresa deles, inclusive conhecendo principalmente os termos e as ferramentas, porque não adianta só você vir com a prática, mas o processo de educação é um processo transformador. Exato. Né? Por que eu te perguntei se você se considera uma pessoa clara, tá? E aí eu vou chegar no meu ponto. Porque, beleza, você trouxe uma visão de que é importante a pessoa Sim. Se fazer o mais simples possível na comunicação para que ela seja compreendida. Exato. Só que, por exemplo, tem aqui o nosso universo que é o da gestão, né? O desenvolvimento empresarial. Mas a gente tem um monte de pessoas aí que tratam sobre diversos assuntos e vendem, por exemplo, cursos, ferramentas para te ajudar a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente na sua área. Às vezes, até ter uma nova profissão, né? Um desenvolvimento de uma profissão, enfim. Tem vários profissionais assim no mercado hoje. Sim. Né? E esses profissionais, assim como você, tem muitos deles que falam, sim, de maneira clara, objetiva, tentando entregar aquilo que eles aprenderam, tentando passar para frente aquele conhecimento que eles detêm. Só que mesmo assim, você acaba chegando nas pessoas e algumas delas não conseguem pegar e absorver aquilo que você está entregando. Mesmo que seja de maneira simples, clara e objetiva. Acontece. Se você é claro e objetivo, isso vai acontecer com uma menor proporção, né? Sim. É uma parcela pouca da população que chega até você que não vai compreender, mas mesmo assim acontece. Eu queria te perguntar por que isso acontece. Porque o teu lado, por exemplo, tá fazendo a sua parte, né? Tá sendo claro. Sim. Só que tá faltando alguma coisa aí, chegando claro na outra ponta, que é de quem tá te acompanhando, quem tá te assistindo. Sim. Eu queria te perguntar o que tá faltando nesse caso, por exemplo. Você fala de absorver e entender o conhecimento ou de não ter resultado com o conhecimento? Eu falo de não ter resultado com o conhecimento. Por exemplo, porque você está falando de maneira clara. As pessoas chegam até você fala de maneira clara, só que assim eles, mesmo assim, não conseguem ter. Que acho que é o tema principal do nosso podcast, né? Beleza. Foi nesse sentido que eu quis falar. Por que eu tô te perguntando isso? Porque tem uma diferença grande aí. Se a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, eu não estou me fazendo claro o suficiente. Esse é o primeiro ponto. Então, elas não estão entendendo. Sim. Agora, se elas entendem, vamos partir do princípio que ela entende, mas ela não tem resultado mesmo entendendo, existe um ponto. O que acontece? Dentro desse fluxo, primeiro, eu diagnostico, entendo qual é o problema que eu tenho, vejo o que precisa ser feito, plano de ação, busco conhecimento, executo, controlo resultados. Muitas vezes a pessoa para. Eu vou chutar, as chances são que 80% das pessoas param no diagnóstico. Eu falo isso por quê? Porque hoje o que mais faz o empresário errar na aplicação do conhecimento é não aplicar. Não aplicar. Simples assim. É tipo assim, você vai para a escola e o professor passa um monte de conteúdo. Sim. Eu, por exemplo, obrigo, entre aspas, inclusive, pessoal, eu sou conhecido lá na faculdade como o professor do relatório. Inclusive, semestre passado, eu fui entrar numa turma pela primeira vez e algumas pessoas vinham chegando, né, os alunos, eu chego mais cedo, os alunos iam chegando e falavam assim: boa noite, professor. Deixa eu perguntar, o senhor é o professor dos relatórios? Por quê? Não, porque a sua fama é grande aqui. Por que eu sou professor dos relatórios? Porque eu obrigo, entre aspas e boas aspas, né? Pelo amor de Deus, me cancela. Eu obrigo os meus alunos a fazerem relatório, porque é uma maneira de eu colocar eles para estudar. É a tua metodologia. É a minha metodologia. Então eu coloco eles para estudar, sim, anotando, fazendo relatórios para mim, que depois eles vão usar esses relatórios, né? Mas é uma obrigatoriedade da minha aula me entregarem relatórios. Então, o que é isso? É o processo de você sair da inércia ali, onde você está como um ouvinte passivo dentro do processo,
e você se torna um agente ativo, que é o quê? Pegar o conhecimento e colocar em prática. Sim. Nesse caso, dos meus alunos da faculdade, é Fazer o relatório. fazer o relatório, né? Redigir um relatório, prestar atenção, escrever e tal, produzir, né? Isso é uma produção. Assim como o empresário do dia a dia, pô, o que mais a gente pega, o que mais tu pega no pé dos nossos alunos do método? Para fazerem, aplicar. Para aplicar. Pergunto se já está aplicando, se já- conseguiu aplicar, se tem alguma se tá dúvida, algo nesse aplicando, sentido. se já mandou tudo que a gente solicita. Por quê? Porque se ele não aplica, ele não tem resultado. Exato. De nada adianta, cara. Você está ali e sabe o que a maioria das pessoas faz? A gente tem dentro do nosso método, a gente tem uma aula ao vivo que é quinzenal. Cara, as chances são que muitas das pessoas que participam da nossa aula não estão ali de corpo presente. Estão na aula, mas tá no celular. Tá no WhatsApp, tá rolando feed do Instagram. E Tá isso dividindo a atenção com isso outra só coisa. vai prejudicar ela. Sim. Então, o que impede as pessoas de fato de terem resultado com conhecimento é aplicar o conhecimento. E é por isso que muitas consultorias falham. É por isso que muitos consultores têm dificuldade de gerar resultado. Por quê? Porque o resultado ele é fruto, ele é consequência da execução. E eu tenho um caso muito interessante, vou até mandar um abraço para a Gabi, né, que é uma das nossas clientes. E a Gabi ela tem um grupo de mulheres que trabalham, né, na empresa junto com ela. E aí nós fizemos um treinamento, né, uma formação de atendimento. Sim. Né, de atendimento e vendas, né, atendimento ao cliente. E aí foi bem legal, porque a gente teve uma visita recentemente lá, e aí as próprias meninas da empresa me reconhecem e falam, eu fiz seu treinamento, inclusive, ó, tá de parabéns, porque antes eu era assim, assado, e tudo que você falou no treinamento, eu falava, não, eu era mesmo, eu era desse jeito mesmo, e hoje o que você passou no treinamento, eu vou lá e faço do mesmo jeito. Ou então, quando alguém está numa situação que a gente entregou no nosso treinamento, aí uma pessoa fala, o Marcos falou que era para fazer desse jeito. Aí vai lá e faz do jeito certo. Sim. Sabe? Então, assim, a aplicação, o processo de executar, ele é o processo mais importante da cadeia. Porque é, de fato, o que separa a teoria da prática e a execução. Entendeu? A teoria do resultado é a execução. Então, quando eu vou lá e executo, eu tenho um resultado. Exato. Você acha que, por exemplo, esse de fato o maior pecado, né? O maior erro que as pessoas cometem quando contratam alguma coisa, alguma ferramenta? Esse, para mim, é o maior dos pecados. E talvez tenha um segundo pecado que seja tão grande quanto. Sim. Que é o pecado do pré-conceito. É o estabelecimento prévio de um conceito sobre algo, daquilo que ela nunca fez, nunca viu, nunca executou. É o fato de olhar para uma coisa e dizer, isso daí não funciona não. Isso aí não dá certo não. Na minha empresa isso daí não funciona não. Já fez? Não, mas eu sei que não funciona. Vou nem tentar. Não vou nem tentar. Então, é um pouco difícil de você ter resultado com alguém quando as pessoas elas têm um pré-conceito, ou seja, um conceito pré-estabelecido sobre algo, daquilo que ela não sabe qual o resultado será, qual o resultado que vai acontecer, mas ela já como é que a gente pode colocar isso? Ela já predefiniu, predeterminou que aquilo não vai ter resultado. E de fato não vai ter. Porque já existe uma mentalidade ela já está colocando de... empecilho antes de começar. Exatamente. Né? Então... para mim, esse também é um erro crasso que as pessoas cometem. Pronto, perfeito. Aí eu queria te perguntar, por exemplo, baseado na tua experiência, eu sei que você já ouviu isso muito, e em alguns casos até conseguiu dar, convencer a pessoa a contornar, né? Uhum. Ela aplicou tua metodologia, acabou obtendo resultado, mas eu sei que nem todas as pessoas são assim. As pessoas batem o pé mesmo e seguem dizendo, não, isso aí eu não vou fazer não, porque não é pra mim, não faz sentido na minha empresa. Eu queria te perguntar, diante desse cenário e da experiência que você já teve, tanto dando certo, contornando com essas pessoas, quanto não. Ouvindo não ali e acabou o assunto. Queria te perguntar, de onde você acha que vem essa mentalidade? Porque, a pessoa nem te conhece, nem sabe como você ensina ela a melhorar a empresa. Sim. Mas ela já taxa como, cara, isso aí não serve pra mim, não.
é bonito lá pros outros, mas pra mim não vai dar certo, não. De onde é que vem, por exemplo, essa mentalidade? São Tomé. Conhece São Tomé? Já ouvi a história. Muitas pessoas precisam ver para crer. Muitas pessoas elas precisam ver acontecendo, né, para que ela possa gerar credibilidade para que ela faça. Muitas vezes o grande problema está aí, no fato de eu precisar acreditar que isso é possível. Muitas vezes eu não acredito e o fato de eu não acreditar não vai gerar resultado. Porque se eu não acredito, eu não dedico esforço. Por exemplo, eu estava conversando com o Cauê mais cedo sobre estudar. Né? Sobre estudar. E aí um ponto que eu questionei para o Cauê foi o seguinte. Qual é a chance de você ter mais resultado estudando? Quando você quer por livre e espontânea vontade estudar sobre algo, ou quando você se vê obrigado a estudar sobre algo porque você precisa entregar, sei lá, um resultado, ou passar numa prova, enfim. Qual que é a tua predisposição? Quais são as chances de que um dê mais resultado que o outro? E o Cauê foi falar assim, cara, quando uma pessoa estuda por conta própria, obviamente que ela vai ter muito mais resultado. Por quê? Porque ela tem um interesse, ela tem uma paixão, ela quer saber mais, ela vai ter curiosidade, ela vai até o final, ela vai buscar outras fontes, ela vai aplicar, enfim. Quando ela é obrigada, literalmente, ela está fazendo aquilo por uma obrigação, não porque ela quer. Aquilo está acontecendo contra a vontade dela. Quando as coisas vão contra a sua vontade, você já não faz do jeito que deveria fazer. Você faz de qualquer jeito para que você diga, eu fiz. Eu fiz e deu errado. E tem gente que já entra com essa mentalidade. Eu vou fazer, mas tu vai ver que não vai dar certo. Cara, se uma pessoa fala isso pra mim, eu vou fazer, mas só pra tu ver que não dá certo, eu digo, não precisa fazer. Não faça. Nem vai. Não faça. Por quê? Porque não vai dar resultado. Não adianta fazer. Você entende? Então, essa questão, ela é muito nessa pegada, assim, de... Cara, se você não tiver desejo, se você não tiver focado, se aquilo realmente não for algo que você quer, não vai acontecer. Uhum. Não vai. Sim, entendi. E esse desejo, esse foco, por exemplo, independe das pessoas, por exemplo, elas compram hoje um curso, uma consultoria de alguém, não anda, não vai para frente aquele processo, elas vão lá e vão atrás de outro. Uhum. E acontece a mesma questão. Uhum. Não anda, não vai pra frente e vai atrás de outro. Uhum. Essa pessoa, por exemplo, ela tá querendo. Até certo ponto, né? Certo. Ela está querendo. Ela já entendeu que tem um problema e que precisa de um profissional para resolver. Só que de ajuda. Ela, até certo ponto, ela já tá convencida e pronta de que ela precisa. Só que ela ainda não quebrou a barreira. É isso que você tá trazendo, né? Talvez ela não enxergue que aquilo dê certo para ela. Ela não se enxerga naquele momento obtendo o sucesso que aquela pessoa entrega no método dela, né? E é por isso que a gente não tem, às vezes, uma desistência, algo nesse sentido, né? A pessoa não se entrega de fato porque ela não se vê aquilo no negócio dela. Eu acho que, de fato, aquilo não vai gerar, né? Eu queria te perguntar também outra coisa. Como o foco, por exemplo, no operacional, a gente fala aqui de muitas pessoas que, de fato, tem uma rotina muito presa, tudo depende dele, né? A gente pegar casos assim, em que, como o foco, por exemplo, no operacional dessas pessoas, impede que a empresa absorva qualquer mudança. Porque a gente está falando aqui, de fato, né, sobre pessoas que vão atrás de algo porque entendem que tem algo errado, mas mesmo assim... A solução ela não é colocada em prática. Eu queria te perguntar como esse foco dessa centralização impede nessa progressão. Tá. Vamos lá. No passado, eu já defendi que você tinha que sair 100% do operacional da empresa mesmo e que você tinha que ter equipe, blá, 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 blá. Eu já defendi isso, né? Eu já falei sobre isso, de fato. Sim. E ao passar do tempo e a evolução das coisas e observando, inclusive, novas empresas e novos vieses com novos estudos e etc., eu comecei a perceber uma coisa. O líder ele tem um papel central de influência sobre os demais, seja em qualquer lugar.
E quando a gente fala de operação, a gente está falando da parte do chão da fábrica. Ou seja, vou pegar um exemplo, uma loja de roupa. Sim. O operacional pode ser o atendimento ao cliente. O dono da empresa, a dona da empresa é uma loja de roupa. A dona da empresa é a pessoa que está ali na frente, né, atendendo os clientes com aquela coisa, aquela energia, aquela vontade de vender. Cara, qual a chance dela sair do operacional e a empresa continuar tendo sucesso? Diminui. As chances são que as vendas caiam ali. Vou chutar baixo para mais de 50%. Uhum. Por quê? Venda é um processo que a gente chama de processos fim, sabe? Então, venda é um processo que, se eu não tenho venda, eu não tenho um negócio. Aí o dono da empresa vai lá e sai do operacional, sai da operação, que o coração da operação dela é a venda. Aí ela saiu disso. Cara, isso vai prejudicar a empresa dela absurdamente. Uhum. Né? E aí, o que eu defendo hoje? Eu defendo o seguinte, que você não precisa sair da operação de maneira total. Você vai construir, né? E aí para mim está o sentido realmente da multiplicação de lucros e do crescimento da empresa. Você vai construir um negócio que te permite estar no operacional. Você entendeu? Sim. Então, Marcos, o que você está dizendo? Então, antes você falou que tinha que sair do operacional. Cara, a gente tem um cliente, que é o Bebeto, e hoje, ele, depois da nossa metodologia, hoje ele escolhe onde ele quer estar. Se ele quer estar na oficina, se ele quer estar na ponta, na venda, se ele quer estar no balcão, se ele quer ficar no escritório, só no escritório. Hoje ele escolhe. Então, o que a gente faz é colocar na mão do dono da empresa uma escolha. Cara, tu não tem que estar no operacional, mas você pode se você quiser. Sim. Então, o foco no operacional, ele não impede da empresa ter resultado e principalmente da empresa mudar. O que impede é a mentalidade do empresário. Então, não importa se você está no operacional ou não. O que importa é a tua mentalidade, de você entender que estar na operação vai garantir um futuro sustentável no negócio, mas que aquilo não é o único meio, não é a única forma. Existem outras formas e outras frentes que dependem dele. Então, por exemplo, vamos continuar na mesma lógica da loja de roupa. Então, imagina que é uma vendedora, uma empresária, ela tem uma loja de roupa e tem duas vendedoras ali. Sim. Então, beleza. Aí ela começa a implementar, ela entra nessa onda. Então, imagina, eu vou precisar me retirar do operacional ali por volta de meio período por dia para focar em outras coisas que a gente ensina lá no método. Beleza. Isso vai fazer com que a empresa dela cresça? Vai. Vai fazer com que a empresa dela lucre? Vai. Mas ela vai continuar na operação ainda? Sim. Só que ela vai continuar fazendo o que ela precisa fazer para fazer o negócio dela crescer, para multiplicar o lucro dela. Sim. Você entendeu? Sim. Então, aí é que está a diferença da coisa. Uhum. Então, estar no operacional não impede que a empresa cresça e que ela mude. O que impede é uma mentalidade fechada do empresário no sentido de que, cara, isso não funciona, isso não é para mim, que não sei o quê, não, isso daí é que não vai para frente. Não, é importante, né, essa fala que você trouxe, porque, de fato, é fazer, tipo assim, chega um momento, antes, por exemplo, do nosso método da implementação, que a pessoa ela é obrigada a estar no operacional. Sim. Né? Você trouxe o exemplo da loja de roupa, em que a empresa depende do dono. Uhum. Precisa estar ali no foco, no centro da vida do negócio, senão o negócio morre. Até passar para o ponto em que a pessoa está no operacional, mas por opção. Deixa de ser obrigação e vira opção. Uhum. E quando vira opção, é muito mais confortável, é muito mais prazeroso, né? Você vai... Você tá fazendo isso não por uma obrigação. Mas é porque você gosta. Porque eu gosto Sim, de... sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma rede de lojas e ele fala assim, Marcão, eu quero uma pessoa
Eu quero desenvolver uma pessoa dentro da minha empresa para que eu possa ficar mais livre, porque eu gosto do contato com o povão. Obviamente você vê que é um cara que ele não gosta de ficar no escritório, ele gosta de ficar no tete-a-tete, no 1 a 1 com as pessoas. Mas pergunta para ele se ele não tem o controle da empresa dele. Ele sabe de todos os números do negócio. Qual que é a diferença disso? Ele escolhe. É uma escolha estar no operacional, estar no chão, estar na ponta com o cliente. Então aí é que tá. Mas aí o que acontece? Ele precisa de uma reunião? Ele pode ir. Ele precisa visitar novos fornecedores? Ele pode ir. Ele precisa ir numa feira de negócios? Ele pode ir. Por quê? O operacional não é uma obrigação. Qual que é a diferença do operacional ser uma obrigação e o operacional ser uma escolha? Obrigação é, se eu não tiver, nada funciona. Mas quando é uma escolha, é justamente, bom, eu tô aqui hoje porque eu quero estar aqui. Exato. Você entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. E quando, de fato, isso acontece, é o melhor dos mundos, né? Você, por exemplo, começa a ganhar em outros pontos, em outras áreas, como uma questão... você acaba tendo, por exemplo, uma mentalidade mais forte, né? Sim. Porque, por exemplo, quando você está fazendo algo por obrigação, quando tem uma primeira chateação, um primeiro obstáculo, é natural você baixar, né? Sim. Baixa energia, baixa o ritmo, às vezes pensa em desistir, algo nesse sentido. É muito natural. Quando você está fazendo aquilo porque você gosta, vai ocorrer adversidades, mas você está ali porque você gosta. Você não vai pensar, por exemplo, em desistir. Você vai pensar em, como é que eu faço para contornar isso aqui? Como é que eu melhoro, né? Como é que eu viro isso a meu favor? Sim. Né? A questão muda completamente. Por que eu trouxe esse tópico da mentalidade, né? Do foco? Porque a gente sabe que com excesso de investimento, por exemplo, em soluções sem método para implementação, isso acaba desmotivando, isso acaba trazendo para você um pessimismo, vem naquelas questões que a gente falou de, isso aqui não serve para mim, serve para você, mas não serve na minha empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto e como isso acaba afetando a pessoa, primeiro, o CPF da pessoa, né? Sim. E, consequentemente, o CNPJ. Isso é um ponto interessante, falar sobre criação de ansiedade, né? Tem tudo a ver com o mundo empresarial hoje. Sim. Que hoje é tudo muito corrido. A cada 10 amigos empreendedores que eu falo, 20 falam, tô na correria. Cada 10 pessoas que eu falo, e aí, como é que tá? 20 respondem, tô na correria. Isso é um padrão. O excesso de investimento em soluções e sem método que geram esse tipo de problema, o que acontece? É como se fosse uma selva, uma grande selva, onde o macaquinho ele tá pulando de galho em galho. Vou dar um exemplo muito, muito clássico disso, que é vender. Dentro do eixo de vendas dentro de uma empresa, existem várias maneiras de vender. Então, por exemplo, agora a moda é lançamento, depois é perpétuo, depois é funil de vendas, depois é flywheel, depois é indicação, depois é no 1 a 1, depois é visita, depois é indicação, depois é não sei o quê. O que você faz? Você fica pulando de galho em galho. Sem método, sem sequência, sem passo a passo. Então aí você não vai ter resultado. Porque você está literalmente pulando de galho em galho. Você está ali, né? Um monte de coisa. Não, agora é isso. Não, mas agora é assim. É igual conteúdo no Instagram. Todo dia tem uma pessoa trazendo algum modelo novo. Aí quando você vê que tem uma pessoa que faz um modelo novo, aí aquilo ali engaja e pronto. Daqui a pouco você vê... Sabe aquele meme do Homer? Tem um meme do Homer que ele tá no bar, assim, com a caneca e olhando pra frente. E um monte de gente, aí tem um monte de balãozinho. O bar tá cheio. Sim. Então, aí é literalmente aquele meme ali. É tipo assim, saiu uma trend nova, aí tá o Homer lá parado assim, com a caneca. Vou até pegar aqui a xícara. Tá o Homer assim. E do lado tá um monte de gente com aqueles balãozinhos fazendo a trend. Sim. Ou seja... É todo mundo
sabe, é o boi seguindo a boiada. Sim. Vamos colocar dessa maneira. Então, isso é, de fato, você ficar buscando um monte de solução vazia, um monte de solução sem método, que não te leva a lugar nenhum. Entendeu? É você ficar pulando de galho em galho. Não, agora é isso, não, agora é aquilo. Cara, o que dá certo é aquilo que você foca, aquilo que tem método, aquilo que tem passo a passo, aquilo que tem estrutura, que vai te fazer, vai te dar um mapa, vai te trazer, vai fazer você sair do ponto A e ir pro ponto B. Agora, o problema é que a galera fica, né, querendo pular de galho em galho. Mas também tem muito problema de metodologia vazia, sabe? De coisas vazias. Coisas que eu compro muito treinamento, eu compro muita coisa, tô sempre estudando, tô sempre vendo o que as pessoas fazem. E, cara, hoje eu vou te dizer, 99%, vou colocar 90% desses treinamentos que tem hoje na internet são treinamentos que as pessoas criam para te vender outra coisa. Uhum. Você chega no treinamento, é um treinamento extremamente vazio, incompleto, superficial, que é um treinamento que serve para te vender uma mentoria. Aí você compra um treinamento, cara, é bizarro. Você compra um treinamento, aconteceu isso comigo. Eu fui lá, comprei o treinamento, R$197. Aí fiz o treinamento tinha só 12 aulas. Extremamente superficial. Cada aula, 2, 3, 4 minutos. Aí a aula 12, na verdade ele não tinha 12 aulas, porque a primeira era boas-vindas. E a última era uma oferta irresistível para você entrar na minha mentoria com 70% de desconto de R$25 mil por 5. Então, cara, é estratégia de venda de uma pessoa para te vender algo, sabe? E no fim das contas, o que ela vai te entregar ali não é o que você quer. Porque ela vai te vender ainda outra coisa. E, consequentemente, se você entrar, ele ainda vai ter outra coisa para te vender. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cara, e eu vou falar isso de forma pública, porque é uma pessoa que tem uma admiração gigantesca e é um grande mentor para mim, que é o Érico Rocha. O Érico Rocha, ele tem diversos programas. Sim. Só que qual que é a diferença dos diversos programas do Érico? Vou trazer isso de um... Porque os programas dele, de certa forma, são consultorias também. Né? E eu falo abertamente que eu sou aluno do Érico. É para ser escalado, né? Eu sou aluno do Érico Rocha, então eu tenho uma grande admiração por ele como empresário e como profissional. E você entra nos programas, o Érico tem, sei lá, desde as imersões presenciais, que são produtos mais baratos e tal, até grupos de mastermind que custam R$300 mil por ano. Mas qual que é a diferença? Nenhum sobrepõe o outro, ou seja, nenhum descarta o outro. Ao contrário, né? Eles são subsequenciais. Ou seja, eu terminei pronto, tem o próximo, que é para você dar o próximo passo. Mas todo o programa dele, ele te entrega um resultado, ele te faz sair do ponto A para o ponto B. Sim. Quando você chega no ponto B, ele vai ter outro programa que agora vai te ajudar a te levar para o ponto C. Chegou no ponto C, ele tem outro programa que te ajuda a te levar para o ponto D. E esse é o processo. Sim. Você entende? Então, e aí, o que acontece? Isso é metodologia. Isso é método. O problema é que as pessoas, elas compram coisas sem fundamentação, sem método, sem... Sabe? Não sei, assim, são coisas que muita gente vai lá, aluga mansão, carro de luxo, faz um criativo bacana, fala... cria notificação errada, né, fictícia no celular e te mostra para dizer que teve resultado e, tem muita gente que cai nisso, entendeu? Então... Saber filtrar isso é muito importante, muito né? Importante para você não estar comprando gato por lebre. Exato. Né? É porque hoje, com as redes sociais, né? Isso já é dito por médicos, cientistas, né? Que a gente está cada vez mais acelerado. Sim. A gente busca soluções mais rápidas e, como você gosta de falar, a bala de prata. Sim. Estamos sempre buscando essa bala de prata. Sim. Né? E aí entra a questão, por exemplo, das trends que você falou. O que acontece? Trend, ela nasce de alguém. Sim. Geralmente alguém já popular, famoso, né? E é o único alguém que se beneficia dela. Exato. Aí ela nasce de alguém famoso, tipo uma Virgínia da vida. Vamos dizer que a Virgínia da vida foi quem deu vida ao tal do morango do amor, né? Sim. Que ficou muito popular.
Embora de uma não hora... sei se tenha sido ela. Falando Não, eu só tô dando um exemplo. Um exemplo. É um ok. exemplo. Do dia pra noite, o morango do amor virou o quê? Febre, Sim. né? E aí todo mundo começa a falar e dá-lhe morango do amor aqui na rede social, qualquer lugar, você vai. Só que, por exemplo, quem mais se beneficia é a Virgínia. É, Porque foi ela quem criou. sim. E todo mundo tá falando do morango do amor, mas todo mundo tá falando de um produto que quem criou foi a A Virgínia, Virgínia, sim. né? Aí é que vem, por exemplo, a questão do Homer. Tá todo mundo comentando o morango do amor e o Homer tá aqui, ó. É, exatamente. Sem saber o que tá acontecendo. Exato. Só que aí é que entra alguns pontos. A gente quer essa bala de prata, a gente vai lá e também compra o morango do amor. Só que o morango do amor às vezes não serve pra gente, Sim. né? Às vezes é um produto, às vezes, sei lá, só pra feminino, só pra mulheres. Uhum. A gente vai lá empolgado querendo acertar, compra o morango do amor. Só que não Sim. serve pra gente, Sim. né? E aí vem a questão de se frustrar, que a gente falou algo nesse sentido, Sim, né? total. Eu queria te perguntar, dentro dessa questão, por que que buscar resultados rápidos atrapalha a implementação real? Cara, porque resultado rápido nunca é a transformação. Vou trazer isso numa situação diferente. E inclusive é um exemplo que, sei lá, quem me acompanha já sabe o que eu vou dizer. Dor de dente. Sim. Uhum. Né? Só de falar de dor de dente, você já sabe o que eu vou falar. Já sei. Mas eu vou falar porque tem gente que tá aqui pela primeira vez. Sim. Dor de dente. É pra fins didáticos, né? Quando você tem uma dor de dente, primeira coisa que você faz, primeiro você vai lá, tô com dor de dente, você vai tomar um remédio, um ibuprofeno, aí passa. Aí depois ela volta. Sim. Aí você toma outro ibuprofeno e passa. Aí ela volta. Aí você toma outra e passa. O que é o ibuprofeno? São os resultados rápidos que você está buscando. Mas isso não resolve o problema. Isso alivia Sim. o efeito do problema. Aí, por fim, você toma o ibuprofeno e ela não passa mais. Aí você toma 2. Pelo contrário, ela aumenta. Ela vai aumentando. Aí você fala, tenho que ir no dentista. Morro de medo de dentista. Pronto, então tem que ir no dentista sim. Então aí você vai no dentista, chega lá, o dentista fala, cara, é o seguinte, teu dente, ele prejudicou tanto aqui, que talvez se no primeiro dia que você tivesse vindo, a gente conseguisse ainda recuperar seu dente. Mas você demorou tanto para vir, que agora não vai ter mais escapatória, vai ter que fazer um canal, vai ter que implantar um dente aqui e tal, não sei o quê. Esses são os resultados rápidos que você busca. Trabalha muito. Entendeu? Maior. Então, isso daí, no fim das contas, não vai resolver o problema. Sim. Não vai. Isso só vai adiar o inevitável. Assim como numa empresa. Então, você tem ali diversos problemas, diversas coisas, que às vezes você fica adiando. E aí, quando você vai perceber, você vê que, cara, eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Sim. Eu já deveria ter feito isso, eu já deveria ter buscado isso, eu já deveria ter entendido isso. E por aí vai. Entendeu? Então, buscar soluções rápidas só vai fazer com que você gaste mais tempo e dinheiro e fazer que nem um cachorro que fica correndo em volta do próprio rabo sem sair do lugar. É igual você correr de esteira e correr uma maratona, 42 km numa esteira. Você correu que cansou e não saiu do lugar. Uhum. Acho que é bom a gente falar sobre essa questão de rápido, Sim. real estabelecer alguns pontos aqui, porque, por exemplo, a gente tem uma metodologia aqui que a gente já conseguiu e consegue entregar para os nossos alunos a transformação em 90 dias, certo? 90 dias. 90 dias para você arrumar uma empresa é um tempo relativamente rápido, certo? Eu posso... Cara, eu sou uma pessoa muito suspeita a falar. Sim. Mas eu diria que pouquíssimas pessoas, talvez quase ninguém que esteja no mercado, consiga trazer os resultados que a gente traz em tão pouco tempo. Pronto. É rápido. Extremamente. É rápido. É rápido, mas mesmo assim é algo confiável, já comprovado. Com certeza. Eu queria que você falasse sobre esse filtro que é importante ter entre o que as pessoas vendem como é rápido, mas não vai funcionar,
ou é rápido na venda, mas é irreal, e de questões que são rápidas, como o nosso método, por exemplo, que é em 90 dias, né? Tipo assim, existe uma solução rápida para aquilo, mas que também é possível ser feita, ser executada. Bom, o que acontece? Na maioria dos casos, não vou generalizar, mas a maioria dos casos, as soluções são rápidas porque elas são rasas. Elas são rápidas porque elas são superficiais. Sim. E quando geralmente elas são rasas e superficiais, elas não têm método. Ou seja, não tem passo a passo. Cara, se você olhar, se a pessoa que está com a gente olha a estrutura do mapa mental do método administrador de resultados, só de olhar ela entende o porquê cada coisa está em cada lugar. Visualmente, mesmo sem conhecimento, ela vai entender. Por quê? Porque, cara, quem conhece a gente sabe que o nosso programa é enorme. Sim. São muitas coisas. Sei lá, eu vou jogar que o nosso programa tenha, talvez, facilmente 200 horas. Ele tem muita entrega. 200 horas só da parte de preparação para o dono, da preparação dos colaboradores, das ferramentas, etc. São 7 pilares, né? Só isso já tem fora toda a outra questão, né? Destrinchar. A estrutura, por exemplo, do ADM Drive, do ciclo Sim. de 90 dias, do Planner, etc. Então, são muitos materiais. Mas por que funciona? Porque eu criei um cronograma milimetricamente estruturado e planejado, visando o quê? A própria execução do cliente. Quanto tempo ele vai gastar, que dia ele vai fazer qual coisa. Sim. Ou seja, tem uma estruturação lógica por trás. Então é por isso que a gente consegue, mesmo sendo um programa denso, gerar resultados em 90 dias. Por quê? Porque se a pessoa seguir estritamente o passo a passo, a estrutura, o método que a gente colocou lá dentro, ela vai ter resultado. E é inevitável. Por quê? Porque ela está em inércia, ela está ali, né, imersiva mesmo, e a coisa acontece. Exato. Perfeito. Pegando um gancho nessa fala, eu queria te perguntar, por exemplo, sobre o impacto contrário. Você falou que o programa de administrador de resultado, ele, mesmo sendo denso, entrega muito por conta de ser estruturado, né? Tem uma metodologia ali por trás, bem eficiente, que faz com que gere resultados rápidos, mesmo sendo um programa denso. Sobre o impacto de não ter processos claros e responsabilidade definida. Onde é que isso entra e faz diferença negativamente numa empresa e no empresário que quer mudar, vai no mercado, busca solução, mas acaba não conseguindo aplicar e ter os resultados que ele buscava, que ele precisa gerar. Cara, assim, ó, veja bem, se não há responsabilidades definidas, por exemplo, uma coisa que a gente faz dentro do programa administrador de resultado, e eu falo isso abertamente. Por que a gente tem preparação para o empresário e preparação para os colaboradores? Por que a gente tem? A gente tem que é para preparar ambos para as funções que eles vão precisar exercer daqui para frente, do momento em que entram no nosso programa para frente. Para que o programa dê certo, eles passam por esse tratamento, vamos dizer assim. Tratamento, não vou usar exatamente essa palavra, mas eu vou usar a questão da transformação de fato. Beleza. Baseado nisso, dentro da pergunta que você me fez, o que isso está sendo construído tanto para o empresário, para o dono da empresa, quanto para os colaboradores? Isso está sendo construído? Uma visão de que eles precisam fazer o que eles têm, eles precisam executar o que é atribuído para eles dentro do negócio, porque cada ação atribuída para eles é importante e gera um resultado. E positivo se fizer e negativo se fizer. E como isso se chama? Responsabilidade. Chegamos no primeiro ponto. Sim. Então, quando a gente constrói responsabilidade, é o primeiro ponto. O primeiro ponto é construir responsabilidade. Se você não constrói responsabilidade, nem no dono, nem na equipe, as coisas não vão ter resultado, não vai ter impacto.
Sim. O impacto vai ser negativo. E aí eu vou trazer um ponto que eu acho super interessante, que é justamente um monte de consultoria que tem por aí, um monte de programa que é eu faço por você. E o nome disso, inclusive, é assessoria e não consultoria. Eu faço por você. Aí o que você faz? Você pega e cria um monte de empresário que é refém de você. Por quê? Porque, cara, beleza, ele vai precisar de você sempre, pra sempre, porque ele não sabe fazer determinada coisa. Entendeu? Ele vem pra curar uma dependência e fica mais dependente ainda. E fica mais dependente ainda. Uhum. Entendeu? Então tem muito consultor, por exemplo, que é malandro e amarra essas dependências para fazer o empresário voltar toda semana. É a retroalimentação que você falou mais cedo. Para mostrar que o trabalho não acaba nunca, para mostrar que ele precisa sempre. Você entendeu? Então, assim, quando você não tem processos e você não tem responsabilidades, cara, isso gera um impacto extremamente negativo, né? E isso, obviamente, constrói frustração no empresário. Exato. Aliado a isso, né, essa responsabilidade e essa mentalidade, vem a questão também que é do acompanhamento. Sim. Né? Na implementação. Quando Total. a gente não tem esse acompanhamento, isso ajuda a sabotar ainda mais a prática do método, né? Bom, vamos lá. Quando a gente lançou a primeira turma do administrador de resultado, a gente não tinha um acompanhamento que a gente tem hoje. Sim. A gente não tinha um acompanhamento individual que a gente tem hoje. A gente não tinha um ciclo de consultorias e mentorias individuais que a gente tem hoje. Muita coisa a gente não tinha. Sim. E por que eu implementei isso? Porque isso é o que de fato muda o jogo. Por quê? Porque tem muito empresário que não tem confiança de poder fazer sozinho. Então ele precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa de consultoria. E aí, quando a gente faz isso, o jogo vira. Sim. Então aí, quando você faz isso, você faz com que o resultado da sua empresa seja avassalador. Cresça, porque você vai estar ali de suporte para ajudar, para acompanhar, para guiar essa pessoa na aplicação das coisas. Então aí você vê o resultado nascendo. Exato. Perfeito. Entendeu? Maravilha. Agora a gente vai entrar na parte do papo de ADM, né, em que de fato chegam as ações. Sim. Para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, né, se for ao ar, Uhum. As ações práticas que eles podem colocar em prática nos negócios deles a partir do momento em que saírem daqui, para que de fato eles comecem a ter resultado, né? Eu queria te perguntar, diante disso, qual é o passo inicial para transformar conhecimento em ação efetiva? Cara, eu tô pensando nisso aqui, tentando encontrar algo o mais simples possível. E nada na minha cabeça é mais simples do que fazer. Qual o passo inicial para transformar o conhecimento em ação? Fazer. Literalmente. Ah, Marcos, mas e se der errado? Faz. Ah, Marcos, mas se eu não conseguir? Faz. Ah, Marcos, mas eu tenho medo? Faz. Ah, Marcos, mas eu não tenho a ferramenta? Faz. Só vai. Só faz. Por quê? O que dá resultado é aprende, aplica, analisa, melhora. Aprende, aplica, analisa, melhora. É o ciclo. Então, quanto mais eu faço, mais eu melhoro. Quanto mais eu melhoro, mais eu executo. Quanto mais eu executo, mais eu melhoro. É igual uma receita. Sei lá, você vai... Não sei. A primeira vez que eu fiz yakisoba na minha vida, eu precisei de uma receita. Hoje eu não preciso mais. Hoje eu faço de cabeça. É isso. Eu já, sei lá, fiz tanto yakisoba na minha vida que eu não preciso mais de receita para fazer, porque eu já sei. Entendeu? E a diferença entre mim e você é que você já fez, por exemplo. Exatamente. Eu posso ter acesso só à receita, mas se eu não fizer um yakisoba, eu nunca vou saber se o yakisoba vai sair bom ou não. Bom ou não, exatamente. Se da próxima vez, como é que eu faço para ele melhorar? Essa é a diferença, esse é o passo inicial para você transformar o seu conhecimento em ação. É literalmente fazer. Fazer. Fazer, tentar fazer. É o ciclo que a administração pede, né? Que regra. Executa, planeja, executa, revisa e corrige. Exatamente. Veja bem. Você sabe nadar? Não. Pô, você não sabe nadar, cara. Não sei. Você sabe nadar, Cauê?
Pô, tá todo mundo ferrado aqui, né? Bom, eu sou peixe de aquário. Eu até sei, mas resistência zero. Tá? E peixe de aquário também. Meu negócio é piscina. Não vem com negócio de mar aberto, não, que eu não me arrisco. Um ambiente mais controlado, né? Um negócio mais de boa, assim. Sem ondas. Né? A pergunta que eu te faço é: você consegue aprender a nadar sem cair na água? Não, vai ser meio difícil essa proeza. Tá. Então, exatamente, o que falta para você transformar conhecimento em ação é o simples ato de fazer. Eu tenho a teoria da natação, que é o quê? Mexe sincronizadamente os braços e as pernas. Pronto. Né? Os pés. Ó, vou trazer para outra coisa. Você falou de teoria aí, eu vou trazer outra coisa. Você é um quase habilitado, certo? Sim, sim. Você já tinha uma teoria sobre pilotar moto e sobre dirigir carro, não tinha? Sim. A prática foi diferente? A prática? Foi diferente da Foi sua diferente. teoria? Mas foi muito diferente? Não. Não foi diferente, mas Não. foi diferente. Mas foi diferente porque, de fato, eu pratiquei. Tá. As aulas práticas, vários dias seguidos, fazendo a mesma coisa. Aquilo que você imaginava era o conhecimento que você tinha. Sim. Mas quando você foi para a prática, o que aconteceu? Eu percebi que é mais fácil do que eu achei que seria. Por exemplo, executar os comandos básicos ali é mais fácil. Tem um erro ou outro, é natural, porque você está aprendendo, né? Você tem espaço para errar. Sim. Mas, tipo assim, a execução não é tão difícil. Mas você executa, erra, aperfeiçoa e vai fazer novamente. E vai melhorando. Né? Então, essa é a diferença. Esse é o passo para você transformar conhecimento em ação. Fazer. É fazer. Fazer. Não Só tem, isso. Não tem muito segredo. Faz. Sim. Se der errado, você corrige e tenta novamente. Né? O que não pode é não fazer. Como combinar método, acompanhamento e execução na empresa? Cara, eu acho que você não tem que combinar. Você não tem que combinar isso. Você precisa encontrar uma solução que te entregue tudo isso. Essa é a diferença. Porque combinar, você vai montar um Frankenstein. Você pega uma coisa daqui, outra dali, outra de não sei quem, aí fulano fala isso, fulano fala aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por exemplo, quando eu construí um método administrador de resultado, você pode ver que eu tenho, sei lá, aproximadamente uns 150 livros aqui. Sim. Obviamente que eu li muitos dos livros para poder montar o meu método de gestão. Só que eu fui lá e eu não peguei, por exemplo, fulano aqui fala isso, tem que fazer isso desse jeito. Não. Eu vou lá e adapto, baseado no conhecimento que eu adquiri sobre algo de alguém, e trago isso, adapto para a realidade do meu cliente potencial dentro da minha metodologia. Antes do método existir, você já era consultor, né? Então você já tinha uma bagagem ali de experiência colocada no campo. De fato, eu estou combinando coisas? Tô. Só que eu estou combinando ao modo que o meu cliente ideal necessita. Sim. Entendeu? Então você pode sim combinar método, acompanhar a execução e tal, essas coisas. Só que você precisa de fato de um método que entregue tudo isso para você. Porque senão você monta um Frankenstein. Por exemplo, a gente tem uma assessoria de marketing que ela envolve diversas coisas. A gente tem uma assessoria de marketing que ela envolve planejamento estratégico de marketing, gerenciamento de redes sociais, sim, gestão de tráfego, criação de conteúdo, gestão de publicação de conteúdo, um monte de coisa. Por quê? Porque isso evita que o nosso cliente fala com um para uma coisa, fala com outro para outra coisa. Tem o tráfego pago também. Então fala com fulano para tráfego, fala com não sei quem para conteúdo, fala com não sei quem para estratégia, fala com não sei quem para os posts, fala com não sei quem para gravar reels. Não, cara, é tudo num lugar só. Com método, com estrutura, com sequência, com passo a passo. Então, essa é a grande diferença, tá? Então, aqui é que você, de fato, você vai entender, assim, como a importância do acompanhamento ali e tal, para gerar resultado, enfim. Com a cronologia correta, como está, por exemplo, nas metodologias, você entende por que é importante fazer cada coisa no seu determinado tempo, né? E principalmente quando a gente teve alunos que tentaram pular etapas, né? Isso aqui, ele vai lá e vê só... Gente preguiçosa, né? Só o título, por exemplo. É muito comum a gente, né, compra determinada coisa e aí vai lá e só no que interessa pra gente, por exemplo.
Sim. Só no que eu tô buscando. Eu tô buscando um pedaço que tem dentro desse curso. Uhum. Eu comprei o curso só por causa dessa aula específica. Desse Eu fragmento. vou só na aula. Sim. Só que aí você vai só na aula, às vezes o cara começa a explicar coisas que você não começa a entender. Por quê? Porque essas coisas já foram introduzidas anteriormente em aulas anteriores. Sim. Ou até mesmo ele explica, você acha que entende tudo naquela aula, só que quando você vai pra prática, o que acontece? Executa, não dá certo. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque você não executou todas as coisas que teve anteriormente. Você Exato. pulou etapas. Exatamente. Né? E por isso que isso é importante. Por isso que existe um método. Se não existisse um método, você vendia, sei lá, você só entregava pro nosso cliente uma aula específica. Assiste só isso aqui. Se vira aí. Lê só essa parte aqui, porque isso aqui vai resolver todos os teus problemas. Até porque se fossem coisas que não faziam diferença e não teriam importância, não estaria ali. Eu acho que Né? o Marcos gravou todas essas aulas aqui Porque ele tem ele tempo tava de com sobra, tempo né? livre, mas eu vou ver só o que me interessa. Exatamente. Só o que eu quero. Exatamente. Né? E não funciona dessa forma. Seria lindo se funcionasse, mas não dá certo. Queria te perguntar agora por que é mais importante, por exemplo, dentro do que a gente está conversando, saber aplicar do que simplesmente gastar. Porque quando... Assim, não é que... Tá, vamos pensar o seguinte. Não necessariamente você precisa saber aplicar. Até porque se você soubesse aplicar, você não estaria comprando uma solução. Uhum. Mas pensa que... Cara, se você é uma pessoa que segue passo a passo, que você segue metodologia, você vai ter sucesso. Tá? Então, essa relação de saber gastar com... Saber aplicar com gastar é literalmente o fato de eu comprar as coisas e não colocar em prática. Comprar treinamentos e não assistir. Comprar livros e não ler. Você entendeu? Me matricular na faculdade e não vou pra aula. Ou eu vou pra aula reclamando, por exemplo. Às vezes eu vou pra aula, mas eu nem assisto a aula. A aula tá lá rolando. Exato. Eu sempre tenho uma brincadeira com os meus alunos lá na faculdade. Quando a gente chega no intervalo, falo assim, galera, vamos sair pro intervalo aí e tal, 15 minutinhos, mas não esqueçam de voltar. Porque às vezes tem alguém que esquece, né? Os 15 minutos vira 20, Vira 25. uma hora, né? É interessante como 15 minutos viram, sei lá, 1h30. Aí numa dessa o aluno volta só na hora de ir embora que ele tem que pegar o material. Exatamente. Senão ele nem voltava pra aula. Então, cara, tipo assim, o lance de você, dessa relação aqui, é o seguinte, é você de fato seguir método. Mas para seguir método, você tem que ter um método realmente que te entregue passo a passo. E não coisas assim soltas aleatoriamente. Exato. Entendeu? É importante, né, ter os dois pontos. Sim. Você primeiro gastar em algo que de fato faz sentido para você, Sim. né? Investir em algo que de fato vai entregar aquilo que você precisa. Sim. E depois que você toma essa decisão de investir, você vai investir em outra coisa que não é dinheiro, mas é o teu tempo, é a tua dedicação. Exatamente. Que é tão importante quanto, né? Vamos falar assim, não entra, por exemplo, no bolso propriamente dito, mas é muito importante. Demais. É tão importante quanto você desembolsar uma quantia ali para estar adquirindo o curso. Sem dúvida. Fala agora pequenas atitudes, por exemplo, que o empresário pode começar hoje para sair do ciclo de frustração. Cara, pequenas atitudes, eu acho assim. A primeira das atitudes que ele precisa é disciplina. Começar e terminar as coisas. Sabe? E pegar assim, cabo a rabo. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma metodologia de leitura que era uma leitura muito dinâmica. Então eu sempre era uma leitura consultiva. Eu sempre ia atrás da leitura, atrás daquilo que me interessava naquele momento e tal. Hoje eu já tenho uma visão diferente, já estou fazendo diferente. Então hoje eu já dou preferência de ler, por exemplo, livros de maneira integral. Por quê? Porque o contexto me importa, me interessa. E sempre que você lê um livro por completo, existem nuances, existem questões ali que você só vai ver no dia a dia mesmo. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? O caminho é esse. Exato. Marcos, qual que é a mudança de mentalidade que garante que o investimento gere resultado? Qual que é a mudança de mentalidade que garante o investimento, que o investimento gere resultado? Cara, eu acho que a principal mudança de mentalidade é a mudança de que
tudo depende de você, do seu esforço e da sua dedicação. Tudo. Que eu sou a única pessoa pela qual sou responsável pelos resultados. Então, os resultados da minha empresa dependem único e exclusivamente de mim. Ah, Márcio, mas eu tenho 10 funcionários. Mas os 10 funcionários estão sob a sua tutela, sobre suas ordens, sobre os seus cuidados, sobre a sua liderança. Então, no fim, é você. Eles vão te ajudar, mas a força maior tem que vir de você. Eu gosto de dizer que o resultado que você busca está nas ações que você não faz. Tá? Então, a principal mudança de mentalidade está aí. Quando eu consigo, de fato, falar e fazer, aí é onde você realmente tem resultado. Independente da complexidade, né? Sim. Entender que depende de você. Você tem que fazer. Sim. O que um empresário precisa para fazer imediatamente para não desperdiçar dinheiro e tempo? Encontrar bons profissionais, boas metodologias, se aprofundar muito nas pessoas com quem ela tá estudando, entender a história de vida dessa pessoa, entender que... E aí é uma questão de valores, tá? Mas, por exemplo, você entender que não é só, sei lá, luxo, dinheiro, tal, sabe? É você, de verdade, fazer com que a pessoa entenda que o resultado depende único e exclusivamente das atitudes, das ações dessa pessoa. Fazer um filtro antes de tomar a decisão. Exatamente. Né? Para ter cada vez mais uma decisão assertiva. Sim. Né? Minimizar, assim, todas as questões que a gente falou. Sim, sim, sim. Último ponto, tá? Eu queria te perguntar Já? que atitude... Exatamente. Um episódio longo, mas bastante interessante, né? Passa rápido o tempo. Demais, né? muito. Mas eu queria te perguntar que atitude prática quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, pode aplicar ainda essa semana para sentir diferença real no seu negócio. Pega tudo que você já comprou de treinamento, de método e tal, assiste tudo e vê se faz sentido. Se faz sentido, aplica. Então, para mim, é a melhor coisa, é a melhor atitude prática. Pega, assiste tudo, valida tudo, corre atrás, vê, né, assiste, entende, toma uma atitude, aplica, e aí você vai ver o resultado que isso vai te dar e como você vai reagir. Perfeito. Tá? Maravilha. Para mim é a melhor ideia. Bom, acho que a gente chegou no fim, né? Falamos tudo, né? Falamos tudo. E tem um ponto interessante aqui, ó. Gastar dinheiro sem estratégia é como você jogar água num balde furado. Eu falei isso no Gestão na Prática segunda-feira, né? Como se você estivesse tentando encher uma banheira com um ralo aberto. Ótimo episódio, inclusive. Bacana, né? Ficou bacana. Vale a pena, hein, pessoal, dar uma conferida lá depois. E, bom, o segredo não está no que você compra, mas em como você aplica, implementa e acompanha. Então, se esse episódio fez sentido para você, manda ele para aquele amigo empresário que já gastou rios de dinheiro, continua atolado no caos. E se você quiser também ajudar a transformar investimento em resultado de verdade, é só você me seguir aqui, né, aqui no YouTube ou no Instagram, enfim, onde a gente compartilha conteúdo todos os dias para ajudar você a ter lucro, ter resultado, para você crescer o seu negócio. Então é isso, Vini. Obrigado por mais um dia, mais um episódio. E é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço e até lá. Tchau.